Então vamos lá, pessoal. Novamente, boa noite a todos. Boa noite a todos que vierem a ter contato com esse material gravado. Nós estamos na nossa sala virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, no programa Pautalk. A nossa sala fica na área central e América do Sul, na região do Brasil, né? Então é só vocês entrarem, né? Quem não tem participado com a gente pode participar, é um estudo interativo e todos são bem-vindos, tá? Todas as sextas-feiras, às 20 horas. Nós estamos no capítulo 16, que tem como título Alienados Mentais, do livro No Mundo Maior, de André Luiz, o Espírito, e o médium Francisco Cândido Xavier, tá? Nós estamos num momento aqui que o André Luiz está junto com o Calderaro estudando dentro de num sanatório, né? E eles estão analisando um caso de um homem aqui que está completamente desequilibrado, está completamente alienado, né? É bem interessante mesmo, né, Tânia? E aí o Calderaro viu a preocupação do André Luiz, né? Porque o André Luiz queria ajudar o senhor lá que estava desequilibrado e tal. Aí o Calderaro falou, olha, André, o processo de alienação já está consumado. Você não vai poder fazer nada rapidamente por ele. Porque foi um longo período de construção, vamos dizer assim, dessa alienação, de instalação da alienação, né? Então você não vai conseguir de uma hora para outra, toque verbal, resolver esse problema. Então não fique inquieto, né? Agora só com o tempo. Inclusive ele está sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores, né? Quer dizer, os perseguidores estão usando a hipnose. É muito comum isso nos processos obsessivos, a utilização da hipnose para o domínio dos encarnados, né? Os encarnados acabam sendo dominados pelas entidades hipnotizadoras, tá? A hipnose é amplamente estudada nas organizações voltadas para o mal, assim como nas organizações voltadas para o bem, né? Só que o uso nas organizações voltadas para o mal acaba sendo com o objetivo da obsessão, né? Então, aí o André Luiz falou, céus, né? Como socorrê-lo então? Aí o Calderaro falou, trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal, né? Não pude sopitar a objeção que me nasceu espontânea. Como? As ciências magnéticas são de ontem, né? Quer dizer, o André Luiz querendo dizer que as ciências magnéticas são recentes, né? É um assunto de ontem, é um assunto agora, de pouco tempo, né? Como é que você está falando que em encarnações anteriores ele abusou do magnetismo pessoal? Como assim? Né? Vocês entendem, pessoal? É que é diferente o magnetismo pessoal propriamente dito, né? E o estudo do magnetismo realizado pelos cientistas, né? Inclusive a título de cura, a título... é diferente, né? Aí o Calderaro estampou no olhar a condescendência que lhe era característica e retorquiu. Acreditas que teriam sido iniciadas com Mesmer? Quer dizer, você acha que o magnetismo surgiu com Mesmer, né? Mesmer foi praticamente o iniciador aí nesses tempos mais próximos agora, né? Da ciência do magnetismo, né? Allan Kardec era um magnetizador, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que veio a ser chamado Allan Kardec, ele era estudante do magnetismo, que foi iniciado por Mesmer, né? Que foi um médico, né? Que estudou bastante o magnetismo, criou um aparelho bastante interessante, né? Para as pessoas se curarem, um acumulador de energias, era um negócio bem interessante. As pessoas entravam até numa certa convulsão ali, né?
Mas enfim, você acredita que teria sido iniciadas com Mesmer? E sorriu e sorridente ajuntou. Se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Caldeirado. Se a gente for ir para esse lado, né? Se a gente for analisar criteriosamente o desvio do magnetismo pessoal, ele começou com Eva no paraíso, né? Se bem que aí já está implícita até uma coisa, Eva e Adão, né? A gente sabe hoje que são símbolos, né? É um conteúdo simbólico, né? Não existiram propriamente dito da forma como nós imaginamos, né? Mas enfim, aqui o Caldeirão só está usando também dessa imagem aí, né? Desse exemplo aí para falar a respeito do magnetismo. Como é que a Eva influenciou Adão, né? Com o magnetismo pessoal dela, né? Mas nem foi desvio nenhum, né? Porque eles provaram do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, né? Então, nem foi um problema, na verdade, né? É a tomada de consciência, né? Mas enfim, vamos lá. Indicou o enfermo e prosseguiu. Em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando-o para aventuras menos dignas. Várias mulheres que lhe sofreram ação corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Então aqui é a história dele mesmo, né? Por quê? Porque o magnetismo pessoal a gente pode entender mais propriamente como o carisma pessoal, né? Como a energia. Isso tem uma relação mesmo com a energia. Isso tem uma relação mesmo com a energia, com a beleza, né? Mas fundamentalmente com a energia que a pessoa irradia, né? Que é contagiante, né? Que envolve as pessoas, que atrai, né? Que fascina as pessoas, né? Então, ele tinha essa energia, ele tinha esse carisma, ele tinha esse fascínio, essa capacidade de envolver as pessoas, né? E, a princípio, essa energia ela é neutra. Tem pessoas que têm mais essa condição, outros têm menos. No falar, no andar, no olhar, né? Tem uns que têm mais, extravasa mais essa força, outros de uma forma mais reduzida, né? São potenciais que as pessoas têm. Jesus era um ser absolutamente magnético. Jesus foi o padrão mais elevado do uso do magnetismo pessoal, foi Jesus. Dizem que o andar dele era hipnótico, o falar dele, os olhos, o olhar dele, tudo em Jesus era magnético, né? Só que Jesus, ele canalizou essa força magnética dele toda para a missão dele, toda para o bem das pessoas, né? Para promover as pessoas. Ele não usou para destruí-las. Ele não incentivou o lado primitivo das pessoas, sensualidade, né? Ele não incentivou isso. As pessoas até ficavam fascinadas por Jesus. Humberto de Campos até conta um caso de uma senhora lá que era muito sedutora tal, e que se aproximou de Jesus, tentando seduzir Jesus, né? E Jesus falou: olha, agora eu não posso, mas depois, né? Aí depois aquela senhora, né? Ela estava toda leprosa tal, né? Aí Jesus apareceu para ela. Jesus foi chamado para atendê-la. E aí ele fala para ela: eu vim
porque te amo. Né? Só que era um amor diferente do que ela imaginava, né? Então ele veio na hora que ela precisou. Eu estou aqui por amor, por amar-te, tal, né? Né? Então, assim, Jesus foi esse exemplo, né, desse magnetismo superior. Mas é bem bonito mesmo, né? A Maria via só o lado que tinha nele, né? O amor a todos, exatamente, Maria. Então, aqui no caso, esse senhor aqui, que está desequilibrado, ele fez o contrário, né? Ele usou o magnetismo dele para estimular, provavelmente aqui, conforme a gente está vendo, estimular uma ação corrosiva na vida das pessoas. Uma ação corrosiva. Né? Quando corrói os sentimentos, corrói os ideais das pessoas, corrói a boa vontade das pessoas, esfacela os ideais de crescimento, de enobrecimento, de dignidade das pessoas, porque estimula nelas tudo que tem de ruim, às vezes a boa-fé da pessoa, a ingenuidade. Né? Quantas mulheres são enganadas, né? pela ingenuidade, homens que se aproveitam, né? De mocinhas, de meninas, né? E o inverso ocorre também, né? Adiano, o hipnotismo é um magnetismo, né? Isso é bastante polêmico, inclusive, né, Diana? A vertente espírita, porque muitas pessoas estudaram o hipnotismo, muitas pessoas estudaram o magnetismo, né? O modo de entender mais para o lado espírita, entende o hipnotismo não apenas como um efeito sugestivo, uma ação cerebral, não entende apenas dessa forma, entende também como a expressão de uma certa energia, né? E a transmissão de uma certa energia, e um domínio de uma certa energia sobre a mente, sobre o cérebro, sobre o comportamento de uma outra pessoa, né? Tá? Uma ascendência sobre... É uma mente que tem uma ascendência sobre outras mentes, é um fenômeno hipnótico. Né? Então, a gente vê um livro se eu não me engano, do César Lombroso, né? Hipnotismo e Magnetismo. Eu acho que tem um livro do César Lombroso. Talvez se vocês procurarem rapidinho no Google, aí vocês vão até me confirmar. Esse é do César Lombroso. Hipnotismo e Magnetismo. Magnetismo e hipnotismo, né? Uma coisa assim. Não sei se é do César Lombroso. Eu acho que é. Mas, enfim, né? Então sempre foi associado. Tem uma vertente hoje que estuda, tal, que eles procuram dissociar. Falam assim, não tem nada a ver com uma energia. Aí eles falam, no passado, os estudiosos do hipnotismo achavam que era uma energia especial, não sei o quê. Então eles tentam dissociar uma coisa da outra, mas tem a ver sim. Tá? Tem a ver sim. Não é só a questão da energia, mas tem a ver também com a energia, né? Bom, sempre tem a ver com energia, né? Eu estou falando aqui, vocês só estão ouvindo porque tem uma energia correndo, né? A energia da voz, a energia sonora, né? Então, tem a ver com o magnetismo expresso através da voz, né? É do César Lombroso mesmo, né? É muito interessante esse livro, inclusive. Vale a pena ler. Então, essas mulheres que se sentiram prejudicadas, né, por esse senhor, elas agora extravasavam essa energia negativa delas sobre ele, né? Incessantes explosões de ódio doentio e corruptor. Pessoal, porque hipnotismo e mediunidade, é isso, né? Ah, tá. Ok. Então, essas pessoas, porque muitas vezes, pessoal, começam com a paixão, né? Começa com o fascínio, aquele jogo, aquela brincadeira, aquela paixão, né? Aquela coisa empolgante, aventura e tal, e depois acaba em tragédia, né? Acaba muitas vezes em morte, acaba em escândalos, acaba em... Né? Então isso é muito ruim, né? E aí, aquilo que era motivo de desejo se transforma em objeto de ódio.
de aversão, de desprezo, né? Então, isso é muito ruim, né? Por isso que Emmanuel fala, né, que nem paixão pelos amigos é amor, nem ódio pelos inimigos é justiça, né? Nem paixão pelos amigos é amor, nem ódio pelos inimigos é justiça, né? Porque nem paixão nem ódio resolve as coisas, né? Mas discernimento e equilíbrio, né? Mas aqui continuando, né? Elas então extravasavam essas explosões de ódio doentio e corruptor, né? Que ele na verdade fez por merecer, que ele fez por merecer. Né? Ele foi o causador desse ódio. Nós somos responsáveis pelos sentimentos que geramos nos outros. Não somos absolutamente responsáveis, porque tem a parte do outro também, né? Mas somos corresponsáveis pelo que geramos nos outros. Por isso que tem aquele livro Libertação pelo Amor, da Joana de Ângeles, através do Divaldo, tem um capítulo lá que é muito interessante, que ela fala assim, para a gente tomar cuidado no trato com as pessoas, no dia a dia, porque a gente nunca sabe o que elas são capazes de fazer. Nós temos que ser prudentes com elas, porque a gente evoca nas pessoas, muitas vezes, energias destrutivas em nossa direção. E aí nós adoecemos pelo retorno da energia que a gente despertou nas pessoas. Né? Vocês entendem, pessoal? Porque a pessoa pode gostar de falar o que quer, na hora que quer, para quem quer, e eu sou assim mesmo, comigo é assim. Só que a pessoa que... hipnotismo e magnetismo, né? Então, tá ok. Só que... não é só o que sai da gente, né? É o que volta para a gente depois que é mais problemático. Às vezes falar o que a gente quer pode até ser relativamente fácil. O problema é o que volta depois para nós, né? É o que a gente evoca, que acaba frequentemente... Vocês sabem, pessoal, que isso é um dos maiores motivos de desequilíbrios emocionais, psicológicos, tá? E até físicos. É esse choque de retorno das vibrações que a gente evoca, né? Isso é muito comum no nosso dia a dia, assim, né? É responsável por dores de cabeça, por um monte de problemas aí, né? E desequilíbrios mesmo, né? Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência. Quer dizer, essas energias durante tanto tempo foram arremessadas sobre ele que acabou minando a resistência dele, né? Converteu-se destarte em joguete das forças destrutivas, às quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Vocês estão vendo, pessoal? A gente às vezes começa uma coisa no mal e começa com entusiasmo, né? É uma aventura, é uma coisa diferente, para sair da rotina, né? Aí você vai para sair da rotina, para fazer aquilo diferente, é empolgante, a sua vida está meio pacata, a vida está meio desanimada, eu quero experimentar coisas novas, eu quero, né? Eu quero aventuras, uma coisa estimulante e tal. Aí a pessoa se envolve voluntariamente. Ninguém obrigou. Né? Ninguém obrigou. Ninguém encostou um revólver e falou, você tem que fazer isso. Voluntariamente a pessoa foi se ligando a pessoas, a outras pessoas, né? A determinados comportamentos, né? Com várias pessoas. Quer dizer, vocês estão vendo, pessoal, é voluntário. Por isso que o processo de alienação é um processo de escolha. É um processo de escolha. O processo de loucura não deixa de ser um processo de escolha. São várias escolhas que nós fomos fazendo, que foram levando à alienação. Né? Então ele se juntou, se sintonizou com todas essas pessoas que agora queriam mal a ele. Né? Até quando se demorará em tal atitude? Não será possível prever. Até quando se demorará em tal atitude? Não será possível prever. Até quando ele vai ficar sofrendo as consequências? Não dá para a gente prever.
Porque o mal, ele vem como consequência do mal que a gente fez, para que a gente se canse de fazer o mal e passe a fazer o bem. Vocês entendem? A mecânica é essa. O mal que a gente sofre é o resultado do mal que a gente fez, para a gente aprender a não fazer mais mal. E a gente se cansar do mal e buscar o bem. Por isso que o mal continua até que nós vamos mudando mesmo por dentro, nós vamos alterando os conceitos, os comportamentos, porque muitas vezes, pessoal, nós estamos já sofrendo o resultado do mal que fizemos, através do mal que estamos colhendo. Mas muitas vezes ainda não realizamos a mudança profunda. Ou seja, o mal, a dor, o sofrimento ainda não trabalhou suficientemente dentro de nós. Ainda precisa mais tempo para que nós façamos as reflexões necessárias, para que haja mudança substancial do nosso interior. Enquanto não existir essa mudança substancial, continuará ainda o desequilíbrio, o sofrimento. Tá? Então o sofrimento ele não é mantido pela vontade de Deus, pelo castigo, não é. Ele é mantido pela insistência em nós continuarmos com as mesmas atitudes. Enquanto nós continuamos com as mesmas causas, oi Eval, um abraço, continuam os mesmos efeitos. Né? Se você afasta o amor, aproxima-se a dor. Se você afasta o amor, a dor se afasta. Se você aproxima o amor, a dor se afasta. Entendeu? Então é por isso que o mais importante que nós temos que fazer, o grande remédio é o amor. É o amar. Né? É exercitarmos o amor, aprendemos a cultivar o amor, a atitude nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. Esse é o grande remédio. É a grande prevenção e é o grande remédio curativo também. Né? A estrela pelas nossas próprias escolhas. Né? É isso aí. Tá? Então, essa é a grande saída. Né? É o amor. Né? Geralmente, os desequilíbrios... Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar do instante exato de nossa penetração na desarmonia. Tá? Então, ao delinquirmos, podemos precisar do instante exato de nossa penetração na desarmonia. A gente pode saber exatamente quando que a gente começou a se desviar. Foi a partir de determinadas escolhas específicas. Você pode lembrar disso depois, inclusive. Agora eu lembro como é que eu comecei a coisa. Foi aquele dia lá, aquele dia fatídico lá, né? Se eu tivesse possibilidade, eu voltava no tempo, né? Foi naquele momento ali que eu comecei a descambar. Mas, jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la. A gente sabe quando é que a gente entrou no caminho do desequilíbrio, a gente não sabe quando que a gente vai sair dele. É isso que o Calderaro está falando aqui, né? Por isso que a gente falava na semana passada que é muito sério isso, né? Porque às vezes certos desequilíbrios eles acabam se tornando tão profundos que compromete as próximas encarnações. Isso equivale a dizer compromete os próximos séculos da nossa vida. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, porque elas podem comprometer séculos, 300, 400, 500 anos à frente. Por quê? Porque a gente vai levar esse tempo para a gente conseguir corrigir as coisas que em um minuto a gente começou a fazer aqui, por bobeira nossa, né? Por distração, negligência. Tá? Faz sentido para vocês, pessoal? A Tânia, é o desvio que faz a gente perder séculos, né?
A Diana lê, como podemos ajudar alguém que está entrando nesse processo? Como é algo voluntário, né, Diana? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, todos têm o seu livre-arbítrio. Como é algo voluntário, como o próprio Calderado falou aqui, são escolhas de cada um, né? Então, isso, a princípio, nós temos uma ação limitada sobre a vida das pessoas. Nós temos que lembrar disso. Nós temos uma ação limitada. Dentro da ação limitada que nós temos, nós podemos orar pelas pessoas. É muito importante orarmos uns pelos outros. Quando percebemos que alguma coisa não está bem. Sentarmos para conversar quando a pessoa nos permite. Né? Quando a gente tem uma ligação, que a gente tem a possibilidade de conversar com a pessoa e falar abertamente com a pessoa, demonstrar a nossa preocupação, tal, né? Às vezes, de uma forma indireta, tentar conduzir a pessoa para um outro caminho, de uma forma indireta, às vezes convidando para ir numa casa espírita, sugerindo, né, um livro, né? Então, tem várias formas da gente ajudar, direto ou indiretamente, mas sempre lembrando que o interessado é a própria pessoa. E ela também estabelece certos limites para ela. Né? Então nós temos que respeitar também isso. Cada um, no fim das contas, busca aquilo que precisa para aprender. Tá? Nós temos que lembrar disso também. Cada um busca, a princípio, aquilo que precisa para aprender. E às vezes as pessoas buscam o abismo para aprender também com o abismo. E vai aprender, vai padecer, mas vai aprender e vai melhorar também. Né? Todos nós fazemos esse trajeto. Né? Então, tudo se transforma, tudo passa, tudo se modifica, todo mundo vai evoluir. A gente queria não ver os outros sentindo dor, a gente queria não ver os outros errando, mas é também através do erro que a gente aprende, não é, Diana? Então, né, fazer o quê, né? A Diana, eu conheço uma moça que começou estudando cartas, etc. Agora passa uma impressão de maldade, não aceita ajuda direta, né? Certo. Porque ela está lendo cartas, é isso? Ela atende as pessoas, alguma coisa assim? A Maria, ainda somos responsáveis por muitos vínculos. Temos que voltar para os reajustes, né? Refazer os caminhos. Tá certo, é isso mesmo, né? Certo. Ah, tá. Ainda não cobra, né? Tá. Ok. Então você acha que ela está usando mal a percepção dela, a mediunidade, esse tipo de coisa, né, Diana? Mas ela não está cobrando, né? Que é uma coisa boa ainda, né? Ok. Você sabe que muitos de nós hoje que estamos aí lidando com mediunidade, se a gente for voltar no tempo, talvez a gente estava lá lendo mão, a gente estava lá como cigano, lendo mão das pessoas, a buena dicha, né? Muitos de nós até fomos desenvolvendo a mediunidade nessa base aí, viu, pessoal? Oi, Sereia, tudo bem? Um beijo. E hoje estamos aí com Kardec, nas reuniões mediúnicas, tentando equilibrar a mediunidade, tentando equilibrar, né, se disciplinar. Mas pessoal, ainda de vez em quando tem, né? Muitas vezes a gente ainda fica tentando adivinhar o passado das pessoas e fica tentando, né? É o cigano ainda dentro de nós tentando aparecer, né? Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente sabe geralmente como que a gente entrou na desarmonia e jamais a gente vai saber exatamente quando que a gente vai sair. Vai sair, mas não dá para precisar exatamente quando, né? No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamo-nos em jogos circunstanciais, de que só nos despenhamos após doloroso reajustamento.
É muito interessante. Esse livro é fantástico, inclusive. Essa parte que é muito legal. Porque é justamente isso, pessoal. O processo de melhora é o processo de retorno pela mesma estrada que a gente foi, né? Então, você se afasta da estrada principal, você pega um caminho lá meio tortuoso e vai. Aí chega um momento que você vê que não dá mais para continuar nesse caminho. Você tem que voltar para a estrada principal. Por onde que você vai? Você vai, tem que fazer o caminho de volta. Aí você passa pelos atoleiros, pelas pedras, pelos buracos. Você passa pelos mesmos problemas que fizeram você chegar até, né, até aquele lugar. Né? Quanto mais você vai pelo caminho errado, maior é o tempo que você gasta para voltar para o caminho certo, né, Tânia? Isso é verdade. Tá? Só que aí você vai voltando, você vai passando pelas mesmas fases que fizeram você piorar. Isso a gente vê muito claramente no consultório, né? A gente vê claramente isso. Os sintomas que você adquiriu primeiro, eles são geralmente os últimos a mudarem. Aqueles que você adquiriu por último, eles são os primeiros a mudarem. Por quê? Você está fazendo o caminho de volta, né? Então, o que você adquiriu por último começa a melhorar, tal, até chegar nos primeiros sintomas, nas causas mais profundas, né? E aí também a gente vai tomando decisões diferentes, né? Vai tendo um apoio diferente e tal, e a gente vai mudando, né? Tá? Então, não dá pra gente prefixar calendários e tal, né? Alguém pergunta, mas eu vou melhorar? Vai, com certeza. Não tem ninguém que não vai melhorar. Todo mundo vai melhorar. Ah, mas quando que eu vou melhorar? Vai demorar? Bom, aí já não sei. Aí depende do nível de investimento que você fizer. Quanto mais energia, determinação, quanto mais energia você investir, vontade, desejo real de mudança de hábitos, de pensamentos, de atitudes mentais, comportamentais, mais rápido você melhora. Quanto mais envolvimento de amor, dedicação, caridade, estudo, né, disciplina, mais rápido melhora. Autoconhecimento. Né? A pessoa que investe bastante nesse processo, e geralmente para ela fazer esse investimento, ela tem que realmente já estar cansada de sofrer. Ela tem que querer mesmo. E quando ela quer mesmo, pessoal, ela melhora, viu? E melhora e não demora muito para melhorar, não. Ela melhora até com uma certa rapidez. Porque o grande problema é a gente se convencer mesmo de que a gente está no caminho errado. E que as consequências não é porque o mundo é ruim, porque as pessoas estão fazendo isso comigo, não. As consequências que eu estou sofrendo é porque eu fui pelo caminho errado. Quando a pessoa constata isso e percebe a necessidade de mudança de atitude e se dispõe mesmo a essa mudança, ela melhora rapidinho. Agora, o mais difícil é ela se sensibilizar com relação a essas coisas. Né? Então, a gente vê uma vontade junto de uma certa não vontade. Né? Uma certa preguiça, acomodação. Tá ruim, mas tá bom, aquela história, né? Aí demora mais, aí a coisa fica mais complicada. Tá? Mas faz parte também do processo de melhora, né? Tá? Observando-me a admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou. Não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências votadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Boa noite, Leonel. Um abraço. Então, vocês estão vendo, né? O André Luiz ficou assim, espantado de ver a experiência dos obsessores hipnotizando o rapaz lá, o senhor lá, que está alienado, né? Aí o Cadeirão falou, você não se espante não, porque a inteligência ela continua na vida após a morte. Aqueles que usaram mal a inteligência na Terra, muitas vezes estão lá, participando de quadrilhas espirituais, né? São inteligências caídas no mal, né?
que também vão melhorar com o tempo, mas por enquanto estão, né, em estado de queda espiritual, que é como a gente vê nas obras do André Luiz, né? Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados a pronunciar frases desconexas. Então, dois velhinhos também alienados, né? O tempo, elucidou o orientador, indicando-os, né? Acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Eu achei extremamente interessante esse parágrafo aqui, muito importante. Olha só que interessante, porque eles estavam mostrando, o Caldeirão estava mostrando dois velhinhos que estavam ali, eles estão dentro do sanatório, então tem várias pessoas ali perto deles, né? Dois velhinhos que estavam alienados, os dois. Aí ele começou a falar da senilidade, né, da velhice. Ele começou a falar do que ocorre frequentemente com a pessoa encarnada, né? Com o espírito encarnado. Que, à medida que a pessoa vai se aproximando da velhice, se ela não viveu de modo a expressar um trabalho construtivo, se a pessoa não fez um trabalho construtivo durante toda a sua vida, né, um trabalho interior, de crescimento interior, de ajuda, de melhoria pessoal, né, à medida que ela vai se aproximando da velhice, ela começa a mostrar a sua realidade. Ela começa a mostrar a sua realidade. Tá? Começa mais cedo ou mais tarde, que nem ele diz aqui, ó. Indicando os velhinhos, né, ele disse, o tempo acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Olha só que interessante. O tempo acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Qual a posição? Às vezes a posição infantil ainda nossa. A gente passa pela vida, chega à velhice e aparece a nossa posição ainda infantil, espiritualmente falando. Né? Ele vai explicar melhor aqui. Tá? Os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano. Quer dizer, veja bem, vamos explicar de uma outra forma aqui. A pessoa nasce, cresce, vai desenvolvendo as suas condições, vai desenvolvendo o ego, vai adquirindo coisas, vai adquirindo conhecimentos, vai criando uma vida de relação, de prestígio muitas vezes, de poder, de influência, né? De força física, de domínio. Vocês entendem, pessoal? A pessoa vai se estruturando na vida de relação com o trabalho, com o sexo, com a vida social, não é? Todos nós fazemos isso. Então a gente está no vigor das forças, a gente está no vigor da influência, então a gente se candidata a vereador, prefeito, diretor de não sei o quê, a gente vai, né, e tenta ter uma vida útil, tenta ter uma vida produtiva, tenta ter uma vida de conforto material, a gente tenta ter uma vida de uma boa imagem perante as pessoas, não é assim? Todos nós, de certo modo, buscamos isso, tá? E é até necessário, né? Isso faz parte das necessidades de ajustamento com a realidade do mundo, no mundo que a gente está vivendo, né?
Só que o objetivo da vida não é exatamente esse. Isso tudo deve existir, mas para que o essencial se desenvolva. Qual que é o essencial? O essencial é o espírito. O resultado final é o amor, é o conhecimento elevado, é o comportamento modificado, o sentimento aperfeiçoado. Não é, pessoal? Não é assim que a gente aprende no Espiritismo? Não adianta viver por viver, nascer por nascer. O objetivo essencial da vida é progredir, não é? É desenvolver amor, tá? Ok? Então veja, pessoal, que quando a velhice vai chegando, as forças vão diminuindo, o nosso domínio vai diminuindo, o dinheiro às vezes vai diminuindo junto, o trabalho também, a influência também, o poder também, a beleza também, vai tudo caindo, né? Vai tudo caindo, segura, né? A doença aumentando, a doença aumenta, né? Vocês entendem? E é o que acontece? Já não tem mais aquelas máscaras, já não tem mais a gente onde se esconder. É a lei da gravidade, né, Beth? Já não tem mais por onde a gente ficar se escondendo. Porque agora é a gente com a gente mesmo. É como se tirasse a casca, e aí o que sobrou? Né? Sobrou um fruto doce, uma polpa doce, uma semente positiva. O que sobrou tirando a casca do ego? Né? Porque o ego ele vai diminuindo a sua força. E o que sobrou? Sobrou um self desenvolvido? Ou sobrou um self precário, imaturo ainda, um self pouco desenvolvido? Vocês entendem? Por isso que ele disse aqui, é muito importante, não tem pressa, a gente vai devagarzinho aqui, né? Por isso que ele fala, ó, o tempo acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Por quê? Né? Aí depois ele explica, ó, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano. Né? Essa vida do ego, esse imediatismo humano, tal, né? Patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Por isso que a gente vê tanta doença degenerativa, tanta gente voltando a ser criança, não de uma forma positiva, mas voltando a dar trabalho na fase senil. É como se aquela criança ainda caprichosa viesse à tona. É como se aquela sensualidade viesse à tona, a pessoa quer ficar tirando a roupa toda hora e quer, né? E dá um trabalho danado para a família. Né? Deus abençoe que a gente não dê esse trabalho todo, né, pessoal? Deus abençoe e a gente tem que fazer por onde também. Orar, meditar, ler, melhorar, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar do sistema nervoso, para que a gente não venha também a sofrer esses mesmos fenômenos aí que tanta gente está sofrendo, né? Então, é isso, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, né? Por isso que tem tanta gente que vai envelhecendo e vai voltando a ser criança, mas o que tem de pior da criança, né? Que não é aquela ingenuidade, aquela pureza, aquela espontaneidade, mas os caracteres mais imaturos mesmo do espírito, que voltam a aparecer. Né? Passado aquele período todo de disfarce, né? De tentativa de melhoria, né? Mas através da busca material e tal, aí a pessoa volta de novo a mostrar, né, o resultado final daquilo que conquistou. Né? A Tânia dizendo, Deus abençoe que a gente tenha uma família para nos cuidar, né, se for o caso. É verdade, né? Ok? Então vou mandar um pouquinho mais aqui. Nossa, já está quase acabando o tempo, hein? Por quê? Porque acaba aparecendo onde a gente fixou a mente. Onde é que a gente fixou a mente? Nos instintos? Deu uma caidinha aqui, mas já volto, pessoal. Oi. Então,
acaba aparecendo onde a gente fixou a mente. Onde é que a gente fixou a mente? Aí a gente tem que voltar naqueles 3 andares lá. No inconsciente, o primeiro andar, o segundo andar ali, o consciente ou o superconsciente. Onde é que a gente passou a vida inteira fixando a mente? Aí acaba denunciando no final da existência. Tá? Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora, na fase infantil do entendimento. Olha só. Estão vendo? Vai ficando mais claro, né? Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora, na fase infantil do entendimento. Isso quer dizer o quê? Que nós passamos séculos, várias encarnações, encarna, reencarna, desencarna, e nós ainda estamos infantis, espiritualmente falando. A gente nasce, cresce, fica velho, mas continua infantil. Tá? É isso que ele está dizendo. A gente fica na fase infantil do entendimento. Por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela doença, né, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Estão vendo, pessoal? Né? Acho que está ficando claro, né? Quer dizer, enquanto a gente tem poder, beleza, dinheiro, títulos e tal, e a gente está todo cheio de razão, né? Cheio de razão, né? Mas, à medida que começa a escassear todas essas possibilidades, aí a gente volta a demonstrar, a revelar a infância espiritual em que a gente vive ainda intimamente dentro da gente. Tá? Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Claríssimo, né, Maria? Tem jeito de ser mais claro, né? O Caldeirado foi muito preciso aqui, né? Muito interessante isso, né? Vocês já tinham pensado nisso, pessoal? Eu achei muito interessante, né? É verdade. É verdade, isso bate com tudo que a gente tem estudado, né? Tudo que a gente tem visto no espiritismo, na psicologia, né? Então, a pessoa volta, isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é extremamente profundo. Tá? Extremamente profundo. Quem dera os psicólogos entendessem a psicologia enquanto ciência, entendessem a profundidade disso aqui, viu, pessoal? Vai entender, né? Com o tempo vai entender. Mas é muito elucidador isso aqui, né? A pessoa volta a ser criança porque espiritualmente ainda é criança, né? E por que se mantém nessa condição? É porque tem se mantido insistentemente nos aspectos mais superficiais da vida. Enquanto a gente pode ser profundo na vida e a gente pode ser superficial. Né? Se a gente como é que a gente fala? Se conforta, não, se a gente se acomoda, né? Vamos dizer assim, se satisfaz apenas com as impressões mais superficiais da vida, né? Os significados mais superficiais da vida material, né? Nós acabamos vivendo a nossa vida em cima disso, em torno dessas questões. Porque tudo na nossa vida vai exigir investimento. A pessoa, para adquirir informações profundas, ela vai ter que gastar tempo. Ela vai ter que deixar, às vezes, de programas, às vezes de certos prazeres, para estar nas bibliotecas lendo, devagarzinho analisando, pensando. Às vezes deixa de fazer uma outra coisa, mas está lá no seu quarto, no silêncio, meditando. Então, pessoal,
Tudo vai exigir um certo esforço. Não quer dizer que a gente não vá ter prazer, que a gente não possa sair, passear. Não quer dizer nada disso. Mas quer dizer que nós vamos ter que começar a abrir espaço, não apenas só para a correria do dia a dia, ou só para as diversões, para os divertimentos, mas também para os objetivos metafísicos, para os objetivos transcendentes. A gente lembrar que a gente não é apenas corpo, não somos apenas sexo, não somos apenas comer, não somos apenas dormir, não somos apenas... Nós somos muito mais do que isso. Né? Nós somos um espírito que tem a eternidade pela frente. Não é, Tânia? Sexta-noite estudando. Já é um bom começo, né? Né, Tânia? Nem só de pão vive o homem. Exatamente, Maria. Nem só de pão vive o homem. Nem só de corpo, mas espírito. Né? Exatamente. Aquela mensagem do Emmanuel, né? Analisando Jesus, né? Quando ele falou que nem só de pão vive o homem. Né? Exatamente. Cuidar do corpo e do espírito. Verdade, Rosalinho. Não é? Então nós temos que nos equilibrar justamente fazendo o ajustamento das necessidades espirituais com as necessidades materiais. E o ajustamento das necessidades materiais com as necessidades espirituais. Isso equivale a ajustarmos o self com o ego. Ajustarmos o ego com o self. De modo que a vida de dentro e a vida de fora estejam harmonizadas uma com a outra. Espírito e corpo estejam harmonizados. A Joana de Ângeles fala que essa é a felicidade. É uma das definições de felicidade da Joana de Ângeles, é essa. Perfeito ajustamento entre self e ego. É uma das definições que ela usa para a felicidade. Ajustamento entre self e ego. Né? Então, pessoal, mãos à obra, né? Vamos aproveitar essa pausa espontânea aí, e nós terminamos um parágrafo, né? Aí nós vamos entrar já no outro aqui, que se a gente for começar aí, a gente vai gastar uns bons minutos para realizarmos, né? Então nós vamos dar uma pausa. Nossa, como passou rápido hoje, né? A gente nem viu passar. Parece que a gente sentou agora mesmo aí já. Não é, pessoal? Deixa eu ver aqui, hoje é dia 10, né? Dia 10. Então, né? Então nós vamos dar uma paradinha. Semana que vem a gente continua aí nesse assunto que tá bem interessante. Semana que vem a gente termina esse capítulo aqui, tá? Então nós vamos convidar a todos para fazermos a nossa prece final, agradecendo a Jesus, agradecendo os amigos espirituais, agradecendo a todos os irmãos encarnados também, que estão conosco, que nos dão o seu carinho, a sua ajuda, a sua vibração, a honra da sua presença em nossos estudos, e que possamos, Senhor Jesus, continuarmos estudando nas horas do sono, continuarmos trabalhando, ajudando, porque é também o nosso alimento, fazemos a vontade do Pai. É o nosso alimento, é o nosso significado existencial, aprendermos a servir, a amar e nos rejubilarmos com essa possibilidade maravilhosa que todos temos, de servirmos em Teu nome, de aprendermos as Tuas lições e de amarmos incondicionalmente. Permaneça conosco, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, em nossa casa, em nossa vida. Envolva todo o planeta e auxilie, Senhor, a todos os necessitados, para que onde haja dor, possa estar o Teu amor, consolando, aliviando e orientando, Senhor. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco. Que assim seja.